Oi pessoal, aqui é o Luciano, vamos fazer um novo jogo pela nova série, nosso canal do YouTube aqui no Shogi War, dessa vez com ênfase em abertura de estratégias, começando com a estratégia de Furibicha. E caso começamos com o CT, nós podemos definir uma estratégia mais cedo para abrir uma figurinha mais facilmente. O problema é que, claro, definindo estratégia cedo, o oponente pode reagir de acordo. Mas, de qualquer forma, vamos ver então o que o jogo nos proporciona. Define CT ou GOT e qual é a estratégia preferencial do oponente. Aqui mostra CT como Double Sun Rook. Então vamos já definir desde logo Sunken Bisha. Ele abriu o quarto peão, possivelmente para uma torre na quarta coluna de Sunken Bisha, mas ainda não definiu, ainda pode ir para qualquer coluna. Nós praticamente definimos o nosso jogo aqui já. Então, esses jogos de Furibicha, caso aqui o oponente já decidiu com Furibicha, muitas vezes se definem com a subida da torre para a quarta coluna e uma briga aérea. Nós mantemos a nossa possibilidade de troca de peão. A gente pode tentar esperar uma ocasião mais interessante para trocar o peão. Por enquanto formamos uma defesa que, nesse tipo de jogo, a gente pode escolher abrir ou não esse peão do canto. Vamos escolher, nesse momento, não abrir o peão do canto. E aqui já definimos a nossa estrutura defensiva. O oponente mantém a defesa dupla do peão na quarta coluna. Então a gente vai trocar. Não precisamos ainda. A gente pode continuar fazendo lances da formação. Formação Ishida, que é uma formação muito interessante para conduzir esse tipo de jogo. O oponente também não decidiu o destino do rei dele. Não era necessário ainda rechaçar essa torre, mas é praxe voltar para a quarta coluna. Em algumas ocasiões, para a quarta linha, em algumas ocasiões volta para a quinta linha, não é o caso. Aqui tem uma estrutura bem temerária, uma parede e ainda isolando no meio. Nesses casos, seria interessante para a gente tentar forçar um ataque pelo meio. Vamos começar aqui. Por enquanto não vamos subir o cavalo, porque o bispo dele está protegido lá atrás, ele não pode avançar o peão. Consertou a estrutura de parede, mas não consertou totalmente, apenas transferiu. O que nós podemos aqui fazer para ganhar mais tempo e espaço? Nós podemos optar também por uma subida rápida de prata. Isso fecha a diagonal do nosso bispo. Mas a nossa prioridade aqui é um ataque pelo meio do tabuleiro. Então, a formação Ishida é uma boa para o meio do tabuleiro. Essa é a formação Ishida ideal, com o cavalo bispo. Nesse momento a gente pode agora avançar o prata. Os peões dele não estão muito agressivos. Nós podemos então aproveitar e subir o nosso peão da segunda coluna. Outro princípio das partidas de Furibicha é a troca dos peões. Sempre na medida possível. Aqui um castelo que mussou. Podemos optar por subir esse quarto peão enquanto ainda temos tempo. Isso libera
um caminho de subida para o prata, além de proporcionar a troca do peão importante aqui. O cavalo está duplamente defendido. O bispo pode subir por essa casa também defendendo o cavalo. Agora o peão, o prata ameaça o peão, está defendido pelo cavalo. Essas são nossas possibilidades aqui. Nós podemos fazer o procedimento da troca aqui do peão. O bispo. Aqui voltamos o bispo, decidindo qual casa. Vamos voltar aqui para a casa original. Permite uma troca da coluna aqui da segunda coluna, se for o caso. O oponente pode estar esperando a ocasião dessa minha linha estar interrompida para trocar o peão da quarta coluna dele. Essa torre defende bem ataque de bispo nessa diagonal. Mas tem um ataquezinho chato que a gente pode fazer, deixar a torre dele em uma posição ruim. Aproveitar que o peão da coluna 2 não tem defesa. A única forma é subindo a torre para essa casa que ele subiu. E podemos explorar isso como alguma fraqueza. Go free. Nosso cavalo mais desprotegido agora nesse momento. Porém, só que a defesa bem cerrada. Poderíamos ter uma vantagem se tivesse conseguido algum general. A gente volta a torre para essa casa e ver o que o oponente pode fazer. Avançou um pouco o prata, agora perdeu um ponto de ancoragem defensivo. E nós podemos tentar explorar, obtendo mais um peão. Nesse tipo de jogo é sempre interessante fazer pressões, exercer pressão sobre o oponente. Aqui, como nosso tempo está mal, nós podemos arriscar um pouquinho, fazer essa troca de bispo por prata, porque tem agora furos que nós podemos explorar no oponente. Na pior de porta, nós trocamos prata por cavalo ali depois. Neste caso, o que seria melhor? Aqui acaba sendo um duplo. Acho melhor do que promover aqui na cabeça do bispo nesse momento. Agora nós vamos juntando peças de ataque. Se algo interessante pode ser feito aqui. Agora nós podemos sacrificar o cavalo ou um peão na quarta coluna. O sacrifício de cavalo parece temerário, mas bem forte. O problema é que acaba sendo um sacrifício de bispo. Vamos fazer o seguinte. Vamos de uma forma segura, aumentando a pressão devagar, com peças pequenas. O problema é que ele toma, esse peão já dá um cheque, já dá um duplo de cavalo direto. Vamos enfraquecer a defesa do oponente.
Tá na hora de fazer alguma tá na hora de fazer definição. Aqui. Agora nós podemos trocar. Troca o peão. Para depois um cheque de cavalo. Aqui a gente pode atacar o cavalo direto. Talvez o ideal seria tomar com os generais. Continuamos aqui na busca de material. Vamos aumentar a pressão pelo meio. Isso inutiliza a nossa torre momentaneamente. Bom que nossa defesa está bem estruturada. Não tem caças muito boas para colocar essa torre agora, mas a gente continua a pressão pelo centro. No que liberar o espaço onde está a nossa lança, libera o caminho da torre. Ok, não temos muito tempo, aqui a gente pode então apostar na força da nossa defesa, propor essa troca. O oponente pode tomar a lança no fundo, mas a gente aumenta a pressão. Ele tem uma diagonal muito boa. Mas nós temos bastante cavalos aqui. Vamos bloquear a diagonal do oponente e ainda vai ver que ele não viu a troca. Defesa padrão de podemos trocar essa torre. Aumentar a pressão com peões. Pega um drop de ouro na orelha da torre e vamos cercando o rei. Uma ameaça de peão, uma ameaça que não pode ser ignorada. A gente começa aumentando a pressão antes. Depois nós podemos tomar esse prata para não perder a iniciativa. Tudo pela iniciativa nesse momento. Ameaça principalmente a tomada do peão pelo cavalo, de promoção. Que acaba sendo melhor tomar de prata. Aumentando a pressão. Certo, é possível perder o cavalo aqui por trás. Mas tem que pressionar aí por cima do rei. 30 秒. O oponente está meio assustado. Dá pra ver isso.
10秒 Mas nós não temos que ter muito tempo para pensar, não. O ataque está bem atrasado. Bem difícil agora. O problema é material para fazer o fechamento. Vamos tentar deslocar esse disco. E seguir o cercamento do rei. 10秒 Sempre buscando cercar o rei. Nosso peão aqui está fazendo um ótimo trabalho segurando também esse rei. Se o oponente perceber, tem mais peão, fica muito mais difícil. Exatamente. A prioridade do oponente agora é fugir a todo plano. Mas aqui, nosso ataque conseguiu sobrepujar. É sempre uma lição a tomar, apesar do ferramento não ter sido muito preciso, mas também é uma lição do Shogi, não desistir. Obrigado pela partida. Arigatou gozaimashita.